Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então no acionamentos elétricos, da onde nós paramos lá em sala de aula, ok? Tentar passar alguns detalhes que às vezes a gente não consegue perceber nos resumos, ok? Então, nós trabalharemos a parte final aí do fator de potência, que seria apenas um esclarecimento, né, para a gente ter uma noção para a partida de motores, né? Esse conceito, esse conteúdo, vocês já trabalharam em disciplinas anteriores, tudo bem? Continuando aqui, nós sabemos então que a concessionária, nós paramos em aula nesse slide aproximadamente, que ela abastece tanto cargas lineares quanto não lineares. Nós sabemos que o caso da realidade são cargas não lineares, né? O que causa então essa distorção no fator de potência, ok? Então nós temos o seguinte, ó, a rede elétrica ela traz para nós então uma senoide que deveria ser perfeita, mas nós sabemos que há interferências que a distorcem e ela então chega para nós. Cargas lineares tendem a manter então esse formato, né, senoidal original. Cargas não lineares podem deformar a nossa forma de onda, ok? Quando eu coloco filtros, eu consigo em cargas lineares até recuperar uma senoide, mas cargas não lineares ajudam bastante, mas ainda pode haver distorções, ok? A ideia é eliminar isso. Tem uma área na engenharia muito boa de se trabalhar, que é a qualidade de energia, onde se trabalham filtros, correção de fator de potência e outras coisas mais para melhorar esse aspecto. Nós vimos também a questão do triângulo de potências, né, onde nós temos a potência ativa, reativa e aparente, né, total. Sabemos que a potência útil é a ativa, portanto a ideia é diminuir o máximo possível a reativa, aproximando o fator de potência de 1, né, mas ela é necessária para haver a magnetização para funcionamento das máquinas, né, tanto indutivo quanto capacitivo. Então nós temos o seguinte, aqui nesse aspecto, nesse circuito, um circuito, por exemplo, puramente resistivo, seria o caso ideal para nós, onde o fator de potência é 1, nós então veríamos a tensão e a corrente em fase, né? Isso aqui seria muito interessante, mas não é a nossa realidade industrial. E aí então, nós partimos para cargas que têm, vamos dizer, que sobressai o indutivo em relação aos outros, ou neste exemplo, né, puramente indutivo. Então nós temos que a tensão fica adiantada da corrente, né? A tensão passa primeiro aqui, depois a corrente. E aí então, nós sabemos que ela tem um fator de potência em atraso. Isso aqui precisa ser corrigido, ok? Porque a energia reativa se torna muito grande, né? E a reativa é aquela que não é utilizada para trabalho útil. Nós temos também o efeito capacitivo, né? Tendências ao circuito ter mais influência capacitiva. E aí temos então aqui uma tensão atrasada da corrente, ok? Um fator de potência em avanço que nós falamos. Então, normalmente, você vai ver essa defasagem de tensão corrente, no caso capacitivo seria assim. Se a gente pegar aqui exemplos indutivos, seriam mais o caso de consumidores, né? A parte motor, indústria, né? Cai nesse caso. Aqui, a gente tende esse fator de potência em avanço tende a ser corrigido no fornecedor, né? Às vezes eu consigo corrigir algumas coisas ou na entrada, né, da baixa tensão nas indústrias, e aí eu consigo melhorar um pouco o fator de potência. A característica capacitiva assim você encontra em alguns equipamentos, né, ou grande utilização na telecomunicações, ok? Lá é interessante que seria um banco de indutores e não de capacitores, né? Vou deixar aqui um exemplo para se trabalhar então. Paralise o vídeo, tente resolver apenas para relembrar aquelas formulinhas de sala e para avançarmos o conteúdo, ok? Aqui então ele fala que um motor com potência de 35 kW tem um fator de potência de 0,85. Encontre então a aparente e a reativa, ok? Vou deixar a solução aqui. Qualquer dúvida pode procurar então os meios de comunicação do IFTM para me passar alguma dúvida, ok? Um segundo exemplo, paralise o vídeo para resolver, seria esse. Um dispositivo possui uma potência aparente de 100 kVA e uma potência ativa de 79 kW. Calcule o fator de potência e a
a energia reativa via aérea, ok? Tá aí a solução, então. Muito bem. Prosseguindo, nós temos aí então uma tabela de carga versus fator de potência, né? Para carga resistiva, indutiva, um resumo, né? E aí nós percebemos que a gente precisa o que então? Melhorar a eficiência desses fatores de potência. Para quê? Ter uma viabilidade econômica melhor para a indústria. Então, quando eu baixo o fator de potência, né, potência longe de 1, né, baixo, nós temos problemas aí na rede elétrica. Só para ressaltar, aí a gente tem sobrecarga nos cabos, né, nós temos aí os transformadores se tornam sobrecarregados, aumenta a queda de tensão na linha, né, porque uma energia reativa ela é como se fosse trocada entre consumidor e concessionária. Ela ocupa a linha, mas não é transformada em trabalho. Nós temos então aumenta conta de energia, né, e hoje nós temos aí a aplicação de multas em relação a essa ultrapassagem, né, ou essa má utilização da energia reativa, que seria fator de potência. Hoje, se não me engano, está estabelecido em 0,92, né? O que se considera para medição aceitável, 0,92. E aí, então, nós temos essa relação. O que nós precisamos fazer, então? Aumentar o fator de potência para diminuir a energia reativa para o sistema nosso ficar mais eficaz. Ok? Nós temos um quadro, então, de causa e consequência. Dá uma olhadinha nesse quadro, paralisa o vídeo. O que eu quero trazer aqui é apenas detalhes aqui de consequências, aqui, ó, acréscimo na conta, limitação das capacidades dos transformadores, queda e flutuação na rede elétrica, então a qualidade de energia vai tentar combater isso, sobrecarga de dispositivo de manobra, que são essas operações em grandes potências, né, aqueles arcos quando você vai abrir as chaves seccionadoras, perdas nas linhas por efeito Joule, que é uma energia que é trocada, né, e ela usa a linha, então ela dissipa energia na linha, necessita do aumento de condutores, né, de bitolas, se tornam mais pesados, mais caros, né, polui mais, porque eu preciso de mais cobre, né, onde eu poderia usar fios mais finos, necessidade do aumento de equipamento de proteção, né, por quê? Porque a energia se torna maior. E aqui são os causadores, né, transformador superdimensionado, máquina de solda, ar-condicionado, lâmpadas que hoje estão sendo trocadas aí por LEDs, né, motor superdimensionado, nós já trabalhamos em sala e tudo mais, ok? Continuando aqui então, o fator de potência dos motores, ele é diretamente proporcional à sua carga, nós vimos isso numa curva em sala. Portanto, motores que rodam a vazio apresentam pior fator de potência, ok? Isso aí nós vimos num gráfico em sala de aula. Agora aqui, algumas informações que são exatamente esse item. Nós falamos aqui, ó, alguém mais desavisado poderia pensar que quando eu tiro carga de um motor, né, eu resolvo um problema. Isso não é verdade. Porque quando você reduz carga, o fator de potência diminui mais rapidamente que o rendimento. Nós vimos a curva que o rendimento não cai tanto, mas o fator de potência tem que se tomar muito cuidado. Embora esse rendimento, né, dimensionamento de motor entre 60% e 100% é considerado bom, né, mas essa variação de carga talvez não sofra grandes variações aí, né, em termos de rendimento. Mas quando se observa o fator de potência, ele cai bastante, né? Então, queda na eficiência energética, que é perdida em aquecimento dos condutores. Então, tem que se observar isso, rendimento, porém também fator de potência. Em muitas aplicações de regime intermitente, a potência do motor é exigida durante curtos períodos. Então, são motores que trabalham um tempo e para. Então, 5 a 20% eu vou exigir potência desse motor. E no restante, esse motor, por exemplo, pode trabalhar sem carga. Então tem que tomar cuidado com isso também, porque quando ele estiver sem carga, ele está piorando o fator de potência. Quando ele estiver trabalhando ali, que é 5, 20% do tempo, ele vai estar com um fator de potência bom. Então nós temos que trabalhar isso, né? Aplicações também que nós temos motor de grande inércia, né? Que precisa dar uma partida forte. Que ele trabalha, então, ele tem que ter uma partida forte, então tem que ter um motor grande. Só que depois que ele partiu, ele trabalha com 30% da força que ele tem disponível. Isso quer dizer que ele se torna superdimensionado após a partida. Então é outro caso a se trabalhar, né? Como melhorar isso, se entra 2 motores, algo a se pensar, projeto, né? E aí então,
para você ter um fator de potência o mais próximo possível do ideal, que é 1, é interessante sempre ter uma análise técnica cuidadosa, né? Você, engenheiro, então, cuidado com resposta rápida, com decisão tomadas por atalho, né? Estude, projete, calcule, tem alguns simuladores na internet, cálculos, né? Livros, então tem que fazer uma pesquisa, uma consulta. A gente vai aprender boa parte aqui, mas o tempo é muito curto, né? Portanto, vantagens de correção no fator de potência. A vantagem da correção aqui do fator de potência é que nós vamos causar aí uma melhoria na tensão, né? Redução de perdas, por exemplo, redução de custo de energia, eficiência energética melhora, a tensão, né? No caso aí, inclusão de capacitores, no caso industrial, capacidade dos equipamentos de manobra, o vida útil de instalação e equipamentos, isso é muito importante, principalmente os motores. Redução de efeito Joule, aquela energia deixa de ser trocada ou bastante reduzida. Redução de corrente reativa aí na rede elétrica, né? Então são perdas relativamente grandes. Se você pegar aqui o efeito Joule, potência varia com o quadrado da corrente. Se a gente conseguir diminuir a reativa, diminuir essa corrente reativa, eu diminuo potência. Isso é muito interessante, né? E tem que se fazer projetos nesse sentido, né? Então, a potência reativa deixando de circular, né? Eu posso aumentar, por exemplo, o sistema de transmissão e distribuição, né? Posso aumentar essa capacidade de transmissão. Então, se eu diminuo essa energia de transporte, eu posso aumentar o consumidor, né? E assim trabalhamos. Corrigindo o fator de potência, só vou citar aqui para você ter uma ideia e relembrar que são, por exemplo, mais utilizados aí são os bancos de capacitores, mas nós temos algumas outras formas, né, de utilização e colocação desses bancos. Então, forma econômica e racional de corrigir fator de potência em indústria seria a inserção de capacitores na instalação, ok? Então, outras medidas que eu posso tomar: desligar a carga indutiva ociosa. Então, não está funcionando aquele motor, seria interessante às vezes desligá-lo. Verificação e correção de superdimensionamento de motores, rever projeto industrial, né? Ver custo-benefício. E aí, então, como podemos fazer, né? O mais comum, o mais utilizado aí da correção de fator de potência é um banco de capacitores em delta, ligado em triângulo aqui, ó, em delta, e essa ligação de banco de capacitores aqui ligada em paralelo com o motor local. Ok? Então seria uma correção, a gente fala local, de fator de potência. Isso aqui melhora muito, reduz a corrente do equipamento reativa. Então eu subo o fator de potência nessa condição. Tudo em cima de projetos. Ok? Outra maneira, aliás, quando utilizamos o banco de capacitores, o que a gente tem? Redução de perda energética em toda a instalação, redução de correntes no circuito de alimentação, possibilidade de utilizar um único acionamento para a carga e para o banco de capacitores, um único acionamento, tá vendo? Geração de potência reativa somente onde é necessário. Quando o aumento do fator de potência, então ele é considerado por consumo de reativa. Quando eu ponho capacitor, eu estou consumindo reativa, né? Pela utilização, nós vimos naqueles trabalhos apresentados em sala, que são as máquinas síncronas, banco meio de capacitores, também eu posso ter bancos indutores utilizados nas telecomunicações, né? Então, nós temos possibilidades aí de consumo de reativa para corrigir o fator de potência. Bom, aquele primeiro caso foi uma correção local. Uma outra correção seria eu fazer um banco de capacitor na entrada da baixa tensão, no quadro, né? Seria então colocado aqui, ó, antes de todas as máquinas, né? Na entrada da indústria. Não seria mais local, seria algo mais geral. Então, quando é que eu uso essa opção? Quando eu tenho um número elevado de cargas, com potências diferentes, são muitos motores, com potências diferentes e regime de utilização não uniforme. Liga, desliga, um trabalha 30%, 40%. Então, às vezes, se prefere fazer essa correção aqui na entrada da baixa tensão. A concessionária também, ela se preocupa em corrigir o fator de potência, né? Para quê? Evitar também perdas de joules para ela e aumentar a capacidade do sistema, né? Igual a gente comentou, para aumentar mais o consumidor, diminuir custo de geração.
Nós temos uma outra possibilidade de correção. Nós temos essa aqui, que é a correção individual, essa daqui por grupos de carga, que é um outro terceiro modo, né? Por grupos. E aí então eu ligo o motor que eu quero e então esse banco entra para um grupo específico de motores, né? E na entrada da baixa tensão, né? Então na entrada eu consigo fazer também. E aqui observe que eu estou com uma correção geral e uma por grupo. Eu posso atuar esses capacitores também aqui no grupo, né? Então tem individual, por grupo e correção geral, que seria um fixo lá na entrada, né? Aqui ele mesclou, um misto, né? Agora, interessante é que tem uma desvantagem quando eu uso esse aqui muito geral, né? Ou por grupo ou geral, que é a corrente elétrica, ela não é reduzida para cada equipamento, ela é reduzida de forma geral, né? Aqui não, aqui nesse equipamento eu tenho uma redução de corrente, nesse eu tenho uma, nesse eu tenho outra, um para cada um. Aqui não, já se torna algo mais geral, ok? Então, aqui também, quando é por grupo que nós falamos, normalmente é dividido por setores, né? Você tem um conjunto de pequenas máquinas, não são muitas, não é igual o outro lá na baixa tensão, né? Então, é um grupo só de máquinas, possivelmente motores aí menores que 10 CV, ok? Aí eu consigo fazer essa correção por grupo. E normalmente próximo ao quadro de distribuição da máquina, ou das máquinas, né? Daquele setor, ok? E aí então fechamos essa parte aí da revisão de fatores de potência. Bons estudos, até mais.